Parte 2. A irmã do meu amigo me acusa de tê-lo engravidado, apesar de eu ser virgem. Mas quando virem que o bebê não é meu, porque não sou asiático, eu irei exigir com todas as minhas forças. Tenho ótimas notícias. O bebê que a Sabrina dizia que era meu finalmente nasceu. E adivinhe? O bebê é asiático. Não é branco como eu. Nem consigo descrever a mistura de emoções que senti quando soube. Alívio, reivindicação, frustração, tudo isso estava lá. Minha tia e eu rimos bastante depois, mas a situação em geral foi simplesmente ridícula. E meus pais? Bem, finalmente me contataram depois que o bebê nasceu. Estavam arrependidos, mas sinceramente, pareceu tarde demais. Estive com raiva por tanto tempo. E embora seja bom ser inocentado, a dor ainda está lá. Vai levar tempo para processar tudo completamente. Por outro lado, Sabrina não tem dito muito e seus pais também não. Caleb também não me contatou e não acho que vá. Todo esse assunto com ele ainda me afeta e não sei se algum dia voltaremos a ser amigos. Por enquanto estou concentrado em seguir em frente. Estou prestes a começar a faculdade. Tenho um emprego e estou trabalhando para construir meu futuro. Aprendi muito com tudo isso, principalmente sobre me defender e confiar na minha intuição, mesmo quando as pessoas ao meu redor não acreditam em mim. Obrigado a todos pelo apoio durante essa jornada louca. Tentarei mantê-los informados se algo importante acontecer, mas por enquanto estou focado no próximo capítulo da minha vida. Atualização 4. Agora que minha educação está indo bem, tenho ótimas notícias para compartilhar. Sabrina entrou em trabalho de parto há alguns dias e, como vocês já sabem, o bebê nasceu asiático. Não há absolutamente nenhuma maneira de eu ser o pai porque, bem, eu sou branco. Meus pais são brancos. Agora está claro que quem quer que tenha estado com Sabrina é asiático e é isso. Desde que o bebê nasceu, meus pais têm tentado me contatar para se desculpar. Eu os tenho ignorado, mas finalmente apareceram na casa da minha tia implorando para falar comigo. Minha tia os expulsou dizendo que eles tinham muita coragem de aparecer depois de tudo o que aconteceu. Agradeci por ela ter feito isso porque, honestamente, eu não estava pronto para enfrentá-los ainda. Eventualmente concordei em me encontrar com eles no parque. Queria estar em um lugar neutro onde não me sentisse pressionado a fazer o que eles quisessem. Quando chegaram, começaram a se desculpar imediatamente dizendo que sentiam muito por tudo e que queriam que eu voltasse para casa, então tiraram um cheque e me entregaram. O cheque é para ajudar a pagar o resto dos meus estudos. Perguntei se eu tinha que voltar para casa para ficar com o cheque e eles disseram: Não, você não precisa fazer isso. Tudo o que queremos é que você nos visite mais vezes e mantenha um relacionamento conosco. Peguei o cheque, mas não fiz nada com ele ainda. Ele está guardado na minha gaveta. Meus pais continuam perguntando se eu o descontei e eu continuo dizendo que não. Por enquanto este semestre já está coberto, então apenas guardei o cheque. Então aqui está o dilema. Não sei o que fazer. Não vou perdoá-los pelo que me fizeram, pelo menos não tão cedo, mas também sei que se eu disser a eles que não vou manter um relacionamento com eles, provavelmente cancelarão o cheque. Parte de mim pensa que eles só estão fazendo isso para conseguir algo de mim, não porque realmente queiram consertar as coisas. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre o que eu deveria fazer, por favor, deixem um comentário abaixo. Estou um pouco perdido neste momento. Não confio neles e não quero dar a eles outra chance. Eles são uns hipócritas e está claro que estão tentando compensar seu erro porque agora lhes convém. Então sim, qualquer conselho seria útil. Obrigado novamente por me acompanharem em tudo isso e espero ler seus comentários. Atualização 5. Meus pais querem que eu volte para casa, mas aceitei o cheque deles como uma oferta de paz e depois cortei todo o contato. Eles me convidaram para jantar e aceitei ir, mas antes que isso acontecesse, minha tia me contou que ouviu de um parente que meu pai foi diagnosticado com uma doença grave. Eventualmente ele precisará ficar em casa e vai precisar de ajuda. Minha tia também ouviu que meus pais planejavam me pedir para voltar a morar em casa, e se eu me recusasse cancelariam o cheque que me deram. Como eu já tinha essa informação, decidi depositar o cheque alguns dias antes do jantar. O cheque foi processado sem problemas e estava claramente etiquetado como um presente, então não terei problemas legais. Meus pais não saberiam que eu o tinha depositado até que eu chegasse para o jantar e então seria tarde demais para me ameaçarem a devolver o dinheiro. Quando cheguei para o jantar, tudo parecia estar bem no início. Então, meus pais mencionaram a doença do meu pai e me perguntaram se eu voltaria a morar em casa para ajudar. Lembrei a eles o que disseram no parque, que não me obrigariam a me mudar se eu não quisesse. Então eles tocaram no assunto do cheque dizendo que se eu não me mudasse teria que devolver o dinheiro. Nesse momento eu ri e disse: O cheque já foi depositado e processado. O dinheiro está na minha conta bancária neste momento. Minha mãe começou a chorar e ameaçou me denunciar por fraude, mas calmamente lembrei a ela que eles tinham dado o cheque como um presente. Eu também tinha provas em nossas mensagens de texto onde eles claramente diziam que o dinheiro era um presente. Então eles tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que era cruel abandonar a família em um momento de necessidade, mas lembrei a eles que fizeram exatamente o mesmo comigo quando se recusaram a acreditar que eu não era o pai do bebê da Sabrina. Me expulsaram e se recusaram a me ouvir, então não me restava nenhuma simpatia pela situação deles. A última coisa que disse antes de sair de casa foi que não queria ter nada a ver com eles a partir de agora. Cortei todo o contato com minha mãe e meu pai. Não vamos mais ter um relacionamento. Dói saber que meu pai está doente, mas está claro que eles só me querem de volta porque algo ruim aconteceu com ele e precisam de alguém para cuidar dele. Bem, eu não sou essa pessoa. Não se preocupem por mim, não cedi às manipulações deles. Saí de casa sem que me pressionassem a fazer nada. Quando voltei para a casa da minha tia, contei tudo o que tinha acontecido. Ela concordou que era loucura meus pais terem chegado a esse nível de manipulação emocional. Então aqui estamos agora. Meus pais e eu oficialmente cortamos todo o contato e vou me concentrar nos meus estudos e no meu trabalho. Se meus pais tivessem acreditado em mim desde o início, nada disso teria acontecido, mas agora é tarde demais.
Atualização 6. Bem, estou de volta com uma atualização porque tomei algumas decisões sobre tudo isso. Depois de tudo que aconteceu, finalmente decidi processar a Sabrina. Honestamente, não é algo que planejei fazer no início. Ao terminar a escola, tudo que eu queria era seguir em frente e deixar esse capítulo para trás, concentrando-me na minha prioridade, os estudos. Mas as coisas mudaram e depois de conversar com um amigo advogado da minha tia percebi que não só tenho um caso sólido, como também tenho direito a que se faça justiça. O advogado, que é um amigo próximo da minha tia, explicou que posso processar a Sabrina por difamação já que suas mentiras me causaram um monte de problemas. Não só tive que terminar a escola online, perdendo a experiência de me formar com meus colegas, como também tive que lidar com o assédio constante de outras pessoas. Lembrem-se que fui atacado fisicamente por causa desses rumores. Isso não é algo que posso simplesmente ignorar ou deixar passar. Minha vida mudou drasticamente por algo que nunca fiz. No início, quando o advogado mencionou a ideia de processar, hesitei. Não queria perder o foco nos meus estudos e me desviar da minha meta de completar a faculdade, mas depois de conversar mais com ele, ele me disse que esse processo poderia me ajudar a longo prazo. Se ganharmos o caso, eu poderia receber uma indenização considerável dos pais da Sabrina, o suficiente para cobrir meus estudos sem ter que depender de um trabalho de meio período. De fato, isso me permitiria me dedicar totalmente à faculdade, algo que até agora tem sido difícil por causa das responsabilidades financeiras. Minha tia também me incentivou. Ela confia plenamente no amigo advogado e me garantiu que ele é muito bom no que faz. Parece que ele teve sucesso em casos semelhantes e está confiante de que podemos obter uma boa quantia em compensação por todo o dano que me causaram. Pensando bem, é justo, eles destruíram minha reputação e minha vida escolar, e eu não deveria ter que arcar com as consequências de suas mentiras. Então, depois de pensar bastante, decidi seguir em frente com o processo. Sei que essa decisão vai gerar ainda mais drama, mas já estou acostumado a isso. O que importa agora é que se faça justiça e que Sabrina e seus pais enfrentem as consequências de suas ações. Atualização 7. Já faz um bom tempo desde minha última atualização e finalmente posso contar como foi o processo por difamação contra Sabrina. Tudo chegou a um veredito e posso dizer com satisfação que tudo saiu como esperávamos com meu advogado. Embora tenha sido um caminho cansativo, o processo foi muito mais suportável graças ao dinheiro dos meus pais que me permitiu não ter que trabalhar enquanto a demanda se desenrolava. Isso aliviou bastante a carga emocional. Então, apesar de tudo, tive tempo e energia para me concentrar no processo, nos meus estudos e na faculdade. Por falar nisso, as coisas na universidade estão indo incrivelmente bem. É tudo que eu imaginei e mais. Estou vivendo uma experiência que há alguns meses parecia quase impossível, quando tudo o que eu queria era sair daquele pesadelo. Poder me concentrar totalmente nos estudos sem ter que me preocupar com o lado financeiro me permitiu me destacar e realmente aproveitar o processo de aprender e crescer, mas falo mais sobre isso depois. Voltando ao processo, os primeiros meses foram os mais difíceis, não tanto pelo lado legal, mas pela quantidade de gente que me dizia que eu deveria deixar para lá e não seguir com isso. Um dos primeiros a me contatar foi o Caleb, meu ex-melhor amigo. Não nos falávamos desde que ele me expulsou da vida dele por causa das mentiras da Sabrina. Ele nem se deu ao trabalho de me ligar quando viu que o bebê da irmã dele era asiático, o que deveria ter sido o primeiro sinal claro de que tudo tinha sido uma mentira desde o início. Mas agora, de repente, com o processo em andamento, parece que ele se lembrou do meu número. Me ligou para dizer que não era justo com a irmã dele eu estar fazendo aquilo agora que ela é uma mãe adolescente que está passando por tudo isso sozinha. Acontece que o cara que a engravidou não quis assumir a responsabilidade pelo bebê e eles estão processando ele. Então sim, essa relação está mais que rompida e não tenho intenção de consertá-la. Também recebi uma ligação dos pais da Sabrina, a quem eu considerava como uma segunda família. Eles que quando a filha mentiu decidiram acreditar nela sem hesitar e me acusaram de me aproveitar dela. Eu entendo, é a filha deles, mas nem sequer me deram o benefício da dúvida. Eles me ligaram para pedir que eu desistisse do processo, argumentando que já tinham muito com o processo de pensão alimentícia. Respondi que não faria tal coisa e que se quisessem impedir tudo isso poderiam ter feito quando a Sabrina começou a espalhar rumores sobre mim na escola. Disse a eles que não só não foram bons pais para a filha, como permitiram que ela chegasse a esse ponto. Inclusive, falei que falharam na tarefa de pais ao deixar que sua filha de 16 anos engravidasse. Isso provavelmente os magoou, mas não posso saber porque depois de dizer isso desliguei o telefone. Não via sentido em continuar falando com eles. Depois disso, a última pessoa que esperava que me contatasse era Sabrina. Ela me enviou várias mensagens implorando para que eu não fizesse aquilo. Nas mensagens confessou que era apaixonada por mim e que tudo isso aconteceu porque eu nunca dei atenção a ela. Segundo ela, eu estava sempre preocupado com os estudos ou saindo com outras garotas, e isso a fazia se sentir ignorada. Afirmou que lamentava muito ter mentido, mas que estava desesperada para que eu a visse da mesma maneira. Não sei no que ela estava pensando, não sei se realmente acreditava que inventar tudo isso me faria me apaixonar por ela ou se simplesmente buscava vingança porque não correspondia aos seus sentimentos. De qualquer forma, embora tenha conseguido um pouco de vingança a curto prazo, agora ela está enfrentando as consequências de seus atos. Não respondi às mensagens dela, simplesmente tirei prints de tudo para apresentar no julgamento. Não disse nada porque não queria complicar o processo legal, mas a bloqueei depois de guardar as provas. E finalmente o julgamento terminou e nós ganhamos o caso. A quantia que recebi é considerável, mais do que eu esperava, é suficiente para cobrir o resto dos meus estudos sem ter que trabalhar durante a faculdade. Isso me permite dedicar totalmente ao que realmente gosto e focar em obter as melhores notas possíveis.
incríveis. Inclusive, tenho considerado a possibilidade de me transferir para uma universidade melhor agora que posso pagar, já que sempre tive o desejo de ir para uma instituição mais prestigiada, mas as finanças eram um obstáculo antes. Para ser honesto, nunca pensei que chegaria a esse ponto. No início a ideia de processar a Sabrina me parecia algo extremo, mas agora vendo o resultado estou agradecido por ter seguido em frente. Não só porque o dinheiro me permitirá atingir meus objetivos acadêmicos, mas porque sinto que finalmente obtive a justiça que merecia. Por muito tempo fui vítima de mentiras e manipulações e as pessoas me tratavam como vilão, mas agora a verdade veio à tona e posso continuar minha vida sem esse fardo.